Bem-vindos ao nosso vídeo inspirador e esclarecedor sobre como desbloquear o poder da oração e do arrependimento para manifestar seus desejos mais profundos. Neste vídeo, exploraremos as profundas verdades reveladas por Neville Goddard, um renomado autor e pensador espiritual, sobre a importância da mudança de atitude e da comunhão interna para criar a realidade que desejamos. Vamos mergulhar nas palavras de Neville enquanto traduzimos suas ideias reveladoras e práticas para você. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta e transformação, enquanto exploramos como nossos estados de consciência moldam nosso mundo exterior e como a fé pode ser a chave para alcançar nossos objetivos mais ousados. Acredito que você encontrará a mensagem desta noite muito prática. Algo que todos deveriam realmente ter e aplicar. Toda a vida é apenas o aplacar da fome e o número de estados de consciência a partir dos quais o indivíduo pode pensar e ver o mundo, é apenas um meio de satisfazer sua fome. Digo isso porque seu estado de consciência está sempre sendo externalizado. Se você souber como mudar do seu estado atual, se você não gosta dele, para o estado que você gostaria de externalizar, então você tem um segredo. E é isso que vou tentar lhe contar esta noite. Pois apenas os estados de consciência projetam tudo neste mundo e todos estão contidos dentro do indivíduo. Na Bíblia, falamos de oração, e oração para o mundo significa implorar, mas não na Bíblia. É ação de graças, é louvor, não é petição. Falamos na Bíblia sobre arrependimento. O mundo pensa que isso significa se arrepender, sentir remorso, mas não é isso que a Bíblia ensina. Oração e arrependimento são termos quase sinônimos. Somos instruídos a dar frutos que condizem com o arrependimento. Então, isso é dito sobre o personagem central das Escrituras: você e seus discípulos comem e bebem com pecadores. E ele respondeu: e não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Deixe os justos em paz, eles estão satisfeitos consigo mesmos, são semelhantes a si mesmos, então deixe-os em paz. A palavra pecado não tem nada a ver com quebrar um código moral. A palavra pecado significa errar o alvo. É isso que significa. Se você tem um objetivo na vida e não o alcançou, então você está errando o alvo. Você pode ter bilhões de dólares e ainda estar com fome demais. Se você não tem o que deseja, então você está errando o alvo. Você pode seguir todos os chamados códigos do mundo impostos sobre você pelo sacerdócio, mas para as Escrituras isso não significa nada. O arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude, isso é o que significa. Se eu mudar radicalmente minha atitude em relação à vida, então verei e perceberei o mundo a partir dessa mudança de atitude, e essa mudança será externalizada. O arrependimento é ao mesmo tempo uma responsabilidade do homem e um presente de Deus. Vou lhe mostrar o que quero dizer com isso. Ele disse: eu e meu pai somos um, mas ainda assim eu vou ao meu pai, porque meu pai é maior do que eu. Como chegamos a essa declaração estranha e peculiar e o que ela significa? No papel do enviado, não sou inferior ao meu ser essencial, o enviador, mas apenas no papel do santo sou restrito. Devo viver pela fé. Fé no quê? Fé no fato de que o centro é eu mesmo, o Pai, pois eu e meu Pai somos um. Mas quando sou enviado a este mundo para experimentar a morte e a restrição do homem, pareço inferior a mim mesmo, o enviador. Portanto, quando me arrependo, vou ao enviador. Primeiro, faço o que devo fazer. Digo que o arrependimento é uma mudança radical de atitude. Se eu mudar minha atitude, mudo meu estado de consciência, e porque todos os estados de consciência são externalizados no mundo, então esse estado se externalizará no meu mundo. Repentino significa uma mudança radical de atitude, de repente, até a raiz. Se eu mudar minha atitude, mudo meu estado de consciência, e como todos os estados de consciência são externalizados no mundo, então esse estado se externalizará no meu mundo de uma forma que eu não sei como fazer neste nível. Não tenho a sabedoria, não tenho nada neste nível para fazer isso. Minha fé é a fé em meu Pai, a fé em seu poder de externalizar o que fiz, tudo na imaginação. Portanto, é assim que vejo a oração e o arrependimento. Cometi um erro, me arrependi. Faço o que sou chamado a fazer, que é assumir o estado que quero externalizar e então entregá-lo completamente em agradecimento a Ele, a Deus, meu Pai. A fé é a garantia das coisas não vistas, a evidência das coisas esperadas.
Pela fé, compreendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visto foi feito a partir das coisas que não aparecem. Minha fé está na minha capacidade de assumir um estado e então deixá-lo para Deus externalizar, porque Ele tem o poder de torná-lo real em meu mundo. Isso é o que significa orar, isso é o que significa arrepender-se, isso é o que significa comunhão com Deus. E é isso que tento ensinar a todos que estão dispostos a ouvir. Pela fé, compreendemos que os próprios mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visto foi feito a partir de coisas que não aparecem. Bem, no meu mundo, ainda não apareceu. Digo que tudo está contido dentro da minha imaginação. Portanto, vou encenar a cena que implicaria que é real e, em seguida, dentro de mim, agradeço. Agora nos é dita a oração mais maravilhosa já proferida, que você encontra no livro de João, capítulo 11. Ele está à porta da morte e ergueu os olhos e disse: Obrigado, Pai, porque ouviste a minha oração. Eu sabia que sempre me ouves. Bem, não posso negar que a profundidade do meu próprio ser está ouvindo o que estou fazendo, o que estou dizendo interiormente. Então, posso realmente dizer, Pai, obrigado. Certamente ele ouviu o que eu disse. Mas isso é agora confirmado por alguma declaração das Escrituras? Sim, novamente em João, mas agora em sua primeira carta. E aqui ele disse: se acreditarmos que ele nos ouve em qualquer coisa que lhe pedimos, sabemos que já obtivemos o pedido feito a ele. Se eu simplesmente puder assumir que sou o homem que gostaria de ser, mas certamente a profundidade do meu próprio ser viu essa suposição, ele ouviu essa suposição, mas agora posso realmente acreditar que é tudo o que preciso? Bem, tenho que confessar que não posso fazer isso neste nível. Não sou sábio o suficiente neste nível para conceber os meios necessários para externalizar o que assumi que sou. Bem, você provou isso, Neville? Muitas vezes, quando fui completamente excluído em certas áreas, aprisionado, por assim dizer, não nas prisões federais, mas em um estado de aprisionamento. Para se encontrar em uma ilha onde você aproveitou 4 meses, quase 5 meses, mas você tem um compromisso na América, precisa voltar. E então lhe dizem que não há possibilidade de retorno até o início de setembro, o mais cedo possível, e esse será o mais cedo. E seu compromisso é em Milwaukee, na primeira semana de maio. O que você vai fazer então? Sem possibilidade. Não há navios que tenham levado os passageiros e a lista é enorme, com milhares de pessoas esperando por toda parte, desde Trinidad, pelas Índias Ocidentais, até Barbados, sem fazer qualquer preparação para seu retorno à América, quando você navegou para Barbados 5 meses antes. O que fiz? Eu disse isso em uma cadeira no meu quarto de hotel e assumi que estava em um pequeno barco indo em direção ao navio, mas isso foi antes dos dias de um porto de águas profundas. Agora temos um porto de águas profundas, mas naqueles dias você pegava um pequeno barco até o navio, talvez a meia milha, e depois subia uma prancha. Então, eu simplesmente subi na prancha em minha mente, nos olhos da mente. Se minha mente vagasse, o que aconteceu? Eu a trazia de volta para o primeiro passo e subia de novo. Ela vagava antes de eu chegar ao topo, eu a trazia de volta novamente e a treinava como se treina um cavalo. A mente é um animal indomável, então a treinei e subi degrau após degrau. Quando cheguei ao topo, virei-me e coloquei minhas mãos imaginárias na grade e pude sentir o cheiro do sal do mar no ar. Olhei para trás com nostalgia para a pequena ilha de Barbados, uma emoção mista. Estou feliz por estar navegando para a América, estou triste por deixar para trás uma grande e maravilhosa família minha. E então, nesse estado de espírito, simplesmente caí em um sono por um momento, apenas uma pequena soneca. No dia seguinte, fui chamado pela própria empresa que disse que não havia a possibilidade de me tirar daqui antes do início de setembro, e disseram que houve um cancelamento neste dia na América e me ofereceram, apesar da lista de mais de 1000 pessoas esperando. Não é minha preocupação o motivo pelo qual ela ou ele ou isso cancelou a passagem. Minha oração foi atendida. Fiz o que fui chamado a fazer, pois o arrependimento é uma mudança radical de atitude. Ela disse: você não pode sair. Bem, eu digo, estou fora. Estou em um barco e o barco está indo para a cidade de Nova York. Isso é tudo o que eu queria fazer. Então fiz minha parte da responsabilidade e a segunda parte do arrependimento é um presente de Deus. Portanto, Deus tem um meio de externalizar.
O que fez a mulher ou o homem ou algo cancelar o que eu fui informado depois, é que ela estava com medo, ela tinha medo por algum motivo não explicado de fazer a viagem. E assim, uma passagem foi aberta e consegui um quarto, porque há apenas 2 camas nele e minha filhinha tinha apenas 3 anos, ela poderia dormir com a mãe, e eu poderia subir um lance de escadas e dormir no beliche superior e depois fazer minha viagem de 11 dias de volta à cidade de Nova York. Portanto, fiz o que fui chamado a fazer. Essa é minha responsabilidade, para encenar a cena que implicaria o cumprimento do meu desejo e depois me render completamente ao meu pai, pois ele tem o poder de externalizar. Eu não sei como fazer isso neste nível, não tenho a sabedoria, não tenho nada neste nível para fazer isso. Minha fé é fé no meu pai, fé no seu poder de externalizar o que fiz, tudo na imaginação. Portanto, para mim, isso é oração, isso é arrependimento. Eu não me sentei e senti, por um momento, que havia feito algo errado e que por isso não pude sair. Não há sentido de arrependimento como remorso, como o mundo ensina. Isso não é arrependimento. O arrependimento é simplesmente uma mudança radical de atitude. Isso é o que a palavra significa, metanoia, mais radical até a raiz, e você muda sua atitude. Se eu mudar minha atitude, mudei meu estado de consciência e, como todos os estados de consciência estão sendo externalizados no mundo, então esse estado se externalizará em meu mundo de uma forma que eu não sei, pois somos informados, e meus caminhos não são seus caminhos, meus caminhos são insondáveis, apenas confie em mim. Portanto, sem fé, não se pode agradar a Deus, somos informados. Se eu quiser me aproximar dele, primeiro devo acreditar que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Bem, eu o busco projetando para mim o que desejo neste mundo, para que é o que eu quero dizer com oração. A oração é a tentativa de comunhão com Deus. É o que a oração é. Como somos informados no 4º Salmo, versículo 4, comunica com teu próprio coração em tua cama e depois fique em silêncio. Com quem eu estou me comunicando? Eu não preciso da mediação de nenhum padre, rabino ou ser celestial. Estou me comunicando comigo mesmo. A profundidade do meu próprio ser é Deus, o Pai, essa é minha essência. E ele é um com a mente superficial chamada Neville, e na capacidade do ofício do santo chamado Neville, sou inferior a mim mesmo, o enviador. Mas o enviador e o santo são um. Você e Deus, o Pai, são um, mas no ofício do santo, você é como um embaixador, você não fala com a mesma autoridade do que aquele que o enviou para representá-lo. Portanto, represento a mim mesmo no mundo da morte, mas o enviador é maior do que eu. E ainda assim eu e ele somos um. Isso é o que tiro das Escrituras e isso é o que coloco em prática. Isso é o que tento ensinar e contar a todos que estão dispostos a me ouvir.